Oi pessoal, pessoal do terceiro A, terceiro B e terceiro C, estamos aqui para mais um ano, 2021. Essa aula é uma aula bônus, que eu estou trabalhando em cima da aula de História que o CMSP postou lá. No dia 10/2 e no dia 17/2, a semana passada e retrasada, o CMSP postou a aula sobre a industrialização no século XIX, primeira e segunda Revolução Industrial. O que acontece? Eles estão fazendo aulas de revisão e o sistema de educação esse ano, de 2021, vai ser um sistema híbrido por enquanto, né? O que é um sistema híbrido, professor? Tanto teremos aulas remotas, online, como essas daqui, e no CMSP, como também teremos aulas presenciais para os alunos que estão autorizados pelos pais a irem na nossa escola, Margarida Maria Alves. Bom, sem mais delongas, eu vou fazer um resuminho aqui para a gente entender do que a gente está falando nesse primeiro momento de fevereiro, tá bom? Para ficar um negócio bem bacana e ninguém ficar perdido aí. Bora lá? Vamos lá. Bom, primeira e segunda Revolução Industrial. Antes de falar da Revolução, rapidamente a gente volta e fala como era antes da primeira Revolução Industrial. Antes da primeira Revolução Industrial, você tinha um sistema artesanal de manufatura, né? Era um sistema em que as pessoas faziam, por exemplo, uma camisa como essa, uma peça de roupa, e elas iam, tiravam a medida, era conhecido como alfaiate, costureiras que iam tirar a medida, comprar o pano, fazer o corte, fazer o molde, experimentar, volta, ajusta, ou seja, toda essa logística demorava às vezes 2, 3 meses para que uma peça de roupa fique pronta. Olha isso, 2 a 3 meses para uma peça de roupa ficar pronta ou mais, hein? Isso se tivesse o pano já disponível, o que era bastante difícil. Bom, esse sistema doméstico ele foi substituído na Inglaterra pela Revolução Industrial. A Revolução Industrial marcou um momento em que houve, no século XVIII, por volta de 1750, uma produção em grande escala, uma produção em massa, em série. O que significa isso, professor? Significa que uma camisa dessa, uma peça de roupa, é feita por minutos, né? Ela passou a ser desenvolvida por semana, 100, 200 peças, o que nunca se pensou, com o auxílio da máquina. E a Revolução Industrial, ela vem nessa produção em série. E é esta produção em série que é o divisor entre o século XVIII e o anterior ao sistema doméstico, tá bom? Bom, a Revolução Industrial, como disse, ela começa na Inglaterra, a primeira. Mais ou menos 100 anos depois, a segunda Revolução Industrial vai pegar outros países também. Claro, eles vão ver o sucesso da Inglaterra e vão abraçar também essa nova forma de trabalho, né? Esse novo modo de produção. Olha isso, esse novo modo de produção. Nesse vídeo eu preciso explicar por que acontece na Inglaterra e não em outros países. Então existem aí alguns motivos que são pontuais. Primeiro, a Inglaterra era o país mais rico das nações naquele período do século XVIII. Então, era um acúmulo de metais, lembra que você estava no mercantilismo, né, anteriormente, e havia um acúmulo de metais de ouro e prata. E quem detinha o ouro e a prata, até então, de uma forma mais rica, era a Inglaterra. Então, ela pôde proporcionar isso. A Inglaterra teve uma característica que foi fundamental também para a Revolução Industrial. Acontece que, politicamente, a Inglaterra, em 1688, teve uma revolução interna chamada Revolução Inglesa, lá no século XVII. Sabe o que acontece essa Revolução Inglesa? A partir de 1688, o parlamento, que já existia e estava fechado, reabre. E o parlamento é que vai começar a decidir se o que o rei absolutista anteriormente está querendo pode ser aprovado ou vetado. Então, a força desse parlamento, a partir do século XVII, tira aquele rei absolutista do antigo regime e deixa ele de mãos atadas. Tudo que o rei precisar fazer, o rei absolutista, ele vai ter que passar por uma votação no parlamento. Professor, como é que é formado esse parlamento? O parlamento já existia. Quando era um rei absolutista, todo mundo que estava no parlamento é uma espécie de um congresso, de uma Câmara de Deputados, para vocês entenderem. É só uma analogia, bem rasa, tá? Mas olha só, quando ele ia passar as medidas que ele ia tomar
e ele tinha no parlamento somente pessoas dele, somente amigos dele, é claro que ele conseguia passar sem problema nenhum. Isso era durante o absolutismo. E aí fecharam, porque não havia necessidade, já que é o rei que decidia. Só que agora, a partir de 1688, com a Revolução Gloriosa, o parlamento vai se dividir em duas partes. Ele vai ser bicamaral. O que é isso? Ele vai ter dois lados, duas câmaras. A Câmara dos Lordes, que são nobres, amigos dos reis, pessoas ricas, bem-nascidas, e a Câmara dos Comuns. Quem vai estar na Câmara dos Comuns? A burguesia, que está em ascensão por toda a Europa. Desde o século XIV, XV, XVI, ela está ascendendo. A burguesia quem são? Os comerciantes, os detentores do ouro e da prata, da moeda. Então, o que vai acontecer nesse momento? Olha só, a burguesia é que vai dar as cartas. Lembra que ela começa bem timidamente lá no século XIII, XIV, XV? Pois é, agora ela está fortalecida. E agora ela vai dar as cartas. Então qualquer aprovação do rei vai ter que passar pelo parlamento. E aí não é mais o rei que vai mandar. Aos poucos o parlamento vai entendendo a necessidade da industrialização, do comércio, do crescimento. E não fica ali dentro daquele regime antigo, aquele regime monárquico. Então a própria Inglaterra continua sendo monarquia, mas agora é uma monarquia não mais absolutista, e sim constitucional. Existe uma constituição, existe um parlamento, quem manda no parlamento é o primeiro-ministro. Até hoje a gente vê isso na Inglaterra, tá ok? Bom, vamos lá. Bom, a Inglaterra teve uma política diferenciada, acabei de falar agora. A Inglaterra tinha acúmulo de metais, isso é muito importante. Mas a Inglaterra, junto com o parlamento inglês, o que vai acontecer? Eles vão deliberar, eles vão aprovar uma política chamada política de cercamento. Professor, o que é uma política de cercamento? É o seguinte, na época do rei absolutista, as terras que existiam na Inglaterra eram terras comunais. O que são terras comunais? São terras que são cedidas para os camponeses trabalhar, ter sua horta, ter o seu produto ali, né? Tudo em pequena escala, tudo muito doméstico, muito familiar. E essas terras para o rei são improdutivas, porque não dá lucro nenhum, não gera lucro, mas para esses camponeses é importante, porque ali eles sobrevivem, né? Sem estar nos grandes centros urbanos, eles estão mais distantes. Acontece que o parlamento, através da burguesia, ele entende que essas terras estão sendo um desperdício. Então o que eles vão adotar? Medidas de expulsar o camponês dessas terras, para que consiga fazer as fábricas. Eu vou explicar. Quando eles expulsam o camponês dessas terras, eles vão cercar essas terras, afinal são terras cedidas, não pertenciam aos camponeses, pertenciam à coroa, né? Então eles vão expulsar esses camponeses de lá, cercar e colocar ovelhas. Professor, eles vão expulsar pessoas, colocar ovelhas, qual a finalidade disso? Simples, a ovelha ela produz lã, lã é a principal matéria-prima para as fábricas, para a Revolução Industrial. Então o que nós precisamos agora não é da agricultura, nós precisamos agora da questão da lã. Então você pondo ovelha, você tem a lã, nessa política de cercamento você vai criar ovelhas, você vai ter lã e a lã vai produzir o tecido, porque as primeiras fábricas na Inglaterra são têxteis, são de tecidos. Essas fábricas é que vão impulsionar a Revolução Industrial aí a partir do século XVIII. Ok? Então a política de cercamentos, a questão da Inglaterra romper com o rei absolutista e passar a ser uma monarquia constitucional com um parlamento forte e decisivo, o acúmulo de metais, isso é muito importante. Essas características vão impulsionar essa Inglaterra realmente para a linha de frente. Por isso a Revolução Industrial vai nascer lá. Um detalhe muito importante, a questão da religiosidade, da religião. A Inglaterra vai se tornando, desde o século XVI, ela rompe lá o Henrique VIII com a Igreja Católica, ele funda a Igreja Anglicana. Então os puritanos, os protestantes, luteranos, eles encontram na Inglaterra um berço que se contrapõe à Igreja Católica. Qual a importância disso? Segundo os protestantes, não é
vergonha nenhuma, não é pecado você enriquecer, você acumular dinheiro, você ter, desde que seja fruto do seu trabalho, desde que seja uma coisa do suor do seu trabalho. Então eles vão defender que, ao contrário do que a antiga igreja católica dizia, que as riquezas têm que estar no reino dos céus e não aqui na terra, os protestantes, os puritanos, os anglicanos vão se contrapor. Eles vão dizer, não, não há pecado, nós podemos sim acumular, nós podemos sim ter riquezas aqui. Então, essa nova visão de mundo, esse novo conceito de mundo, que era muito influenciado ainda pela questão religiosa, vai ter essa ruptura aos poucos do século XVI, XVII, XVIII e XIX. E isso vai contribuir muito para que as fábricas, o comércio, a burguesia, que já está em ascensão há algum tempo, realmente ela tome o lugar dela ali e o rei passa a ser, como é até hoje na Inglaterra, figurativo, decorativo. Ele não tem um poder de decisão. Na verdade, hoje na Inglaterra você tem a Elizabeth II. O que acontece? É uma tradição inglesa e os ingleses gostam muito de tradição. Então eles a mantêm, mas não existe um poder político centralizado mais em cima disso. É o primeiro-ministro atual que decide o que vai ser feito, os rumos políticos, econômicos e sociais da Inglaterra. Então, com esta aula eu dei uma revisãozinha em cima do que está lá no CMSP. Para você entender o quê? Você entender que esse material, primeira e segunda Revolução Industrial, e por que a Inglaterra, isso tudo para a gente conseguir entrar no terceiro ano, nas próximas aulas, falando sobre imperialismo, neocolonialismo, darwinismo social, né? Toda essa questão da partilha da África, a Conferência de Berlim, para que a gente entre realmente no conteúdo de terceiro ano. Mas entender o terceiro ano, precisamos fazer essa revisãozinha do dia 10/2 e 17/2, que está lá também no Central de Mídia. Tem essa explicação aqui, tem nas nossas apostilas também, e nas aulas presenciais a gente está com o mesmo tema. Essa sincronicidade de tema é justamente para ninguém ficar perdido, para todo mundo conseguir acompanhar, tanto presencialmente quanto de forma remota. Esse é um ensino híbrido, ok? Então eu estou aqui à disposição de vocês, eu espero que vocês continuem se cuidando, logo logo tudo isso vai passar e a vacina vai chegar e a gente vai conseguir voltar às nossas aulas, tá bem? Se cuidem, cuidem dos seus, uma ótima semana a todos nós.